Vamos direto agora ao vivo a Brasília. Jair Bolsonaro se defende e diz que transferiu R$800 mil para uma conta nos Estados Unidos por ter dúvidas sobre a política econômica do governo Lula. Segundo a Polícia Federal, a transação foi feita no dia 27 de dezembro de 2022, dias antes de o ex-presidente viajar para Orlando, nos Estados Unidos. Na avaliação da Polícia Federal, Jair Bolsonaro aguardaria no exterior os desdobramentos de uma eventual tentativa de golpe de Estado no Brasil. Ele, no entanto, nega. João Pedro Melo com a gente, ao vivo, para tratar desse assunto. Bom dia para você, JP. Ai, ele tá de camiseta, gente. Ufa. Então hoje é tranquilo. Bom dia, JP. Semana passada foi lá ele, em frente ao Palácio da Alvorada, de camiseta, numa sexta-feira. Ah, é? Foi. Eita, Foi tá bom. como disse o Megali, um sol para cada um naquele dia, viu? Lembro bem. Né? Então. Mas olha só, gente, a Polícia Federal identificou uma transferência, de dinheiro de Jair Bolsonaro para uma conta nos Estados Unidos, valor de R$800 mil. Essa movimentação foi feita no dia 27 de dezembro de 2022, 2 dias antes do fim, 2 dias antes do embarque de Jair Bolsonaro, 4 dias antes do fim do governo dele em 2022, Ele embarcou para os Estados Unidos no fim do governo, ficou por lá durante 1 mês e meio, depois voltou aqui para a capital do país. A suspeita é de que esse dinheiro seria usado para custear a permanência do ex-presidente no país, enquanto aguardaria um golpe de Estado no Brasil. Em um vídeo divulgado ontem à noite, Bolsonaro confirmou essa transferência. No entanto, se defendeu dessas acusações. Vamos ouvi-lo. Enviei sim da minha poupança do Banco do Brasil para o BB América. Ou seja, o dinheiro continuou num banco brasileiro, Banco do Brasil. Porque tínhamos dúvidas sobre a política e economia do atual mandatário de esquerda. Bom, em meio à análise do material apreendido na Operação Tempus Veritatis, a PF apura se comandantes do Exército e da Aeronáutica cometeram crime de omissão. Segundo os investigadores, Freire Gomes e Carlos Batista Júnior teriam conhecimento do plano golpista, mas não denunciaram. Outro alvo da operação é o ex-comandante de operações especiais, o general Mário Fernandes. O militar é apontado na delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, como um dos mais radicais. Durante a reunião ministerial de julho de 2022, divulgada pelo Supremo, Mário Fernandes afirma que é preciso agir logo. É muito melhor assumir um pequeno risco e conturbar o país, pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior na conturbação do DNA. Bom, diante dessas questões, a gente teve a defesa do presidente, ou do ex-presidente Jair Bolsonaro, entrando com pedido no Supremo para que o ministro Alexandre de Moraes deixe a condução do caso, e os advogados, os defensores, alegam que o magistrado perdeu a imparcialidade. Por quê? Porque foi apontado como uma possível vítima desse inquérito de trama conspiratória. Advogado do militar Marcelo Câmara também tomou a mesma atitude. Preso na operação da semana passada, o coronel do Exército teria monitorado as movimentações de Moraes para um plano de prisão do ministro. Bom, ainda sobre essa questão, alguns juristas que eu vi ontem, falaram que isso seria uma coisa absurda se de fato Alexandre de Moraes deixasse esse processo, porque ele está sendo vítima não pessoa Alexandre de Moraes, mas sim pelas atitudes que tem tomado enquanto juiz. Bom, em outro ponto, o ex-ministro do segundo governo Lula, Roberto Mangabeira Unger, pretende entrar com um habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal para garantir que Bolsonaro não será preso. A informação foi divulgada ontem pela colunista aqui da Band News FM, Mônica Bergamo, e também afirma que Mangabeira já consultou amigos da área jurídica e políticos sobre essa iniciativa. Ele também conversou com autoridades de tribunais superiores de Brasília e com o próprio Bolsonaro sobre os processos que o ex-presidente responde na Justiça. A Constituição permite que qualquer cidadão, sendo ou não advogado, entre com habeas corpus na Justiça se entender que o direito fundamental de outra pessoa está ameaçado. O filósofo afirma que é preciso reconciliar o país e que para isso seria importante que Bolsonaro fosse poupado de uma prisão que poderia radicalizar ainda mais os ânimos dos apoiadores. Por fim, o tenente-coronel Mauro Cid apontou a participação de empresários em um plano não concretizado para evitar a posse de Lula após o segundo turno. Segundo Cid, Luciano Hang, dono da Havan, e também Maier Nigri, fundador da Tecnisa, pressionaram então o presidente Bolsonaro a fazer com que o Ministério da Defesa produzisse uma espécie de relatório mais duro sobre o processo eleitoral. E a ideia era exatamente
virar o jogo, virar a mesa. A conversa, segundo o Cid, ocorreu em novembro, ou seja, depois da eleição, e essa delação também complica uma outra pessoa que a gente já vem falando há muito tempo por aqui, Eduardo Pazuello. Segundo o documento, ele seria um dos parlamentares que teriam se posicionado a favor de um golpe de Estado. A gente procurou os empresários que são citados, né, tanto Luciano Hang como o Maier Nigri, e eles negaram qualquer tipo de atuação relacionada a esse eventual golpe. Já Eduardo Pazuello, parlamentar do PL, né, destacou que não iria responder sobre essa questão. O furo do Mangabeira é da nossa Mônica Bergamo, né? Sim. Que relatou Sim, essa reunião, né? Relatou também preocupações recentes do filósofo nas suas conversas. Ele diz que está preocupado com o fato de Bolsonaro ter se tornado inelegível, o que tem causado muita surpresa, né, entre pessoas próximas a Mangabeira, porque ele é ex-ministro do Lula, é um cara que sempre se posicionou no campo da esquerda e, enfim, nunca teve uma proximidade ideológica ou nada parecido com o Bolsonaro. Ele nega, né? Mas daqui a pouquinho a gente bota a mão no fogo pela informação apurada pela Mônica Bergamo. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a nossa colunista. Tem gente mandando mensagem aqui, olha, ele desmentiu, hein? Sim, Mas a desmentiu, Mônica... E a Mônica continuou bancando. Não só Mônica manteve banca. o post, como ela repostou, reafirmando a apuração dela. Daqui a Já, pouquinho conversaremos com a própria.